Shalom, shalom para você que já está aí na nossa sala de encontro para falarmos das maravilhas do nosso Deus. Que bom que você já chegou. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Deus eterno, Deus maravilhoso, com um amor imenso, que a tua palavra, Pai, venha ao nosso coração para uma transformação profunda, onde nem nós mesmos podemos, Pai, modificar. Mas a tua palavra é forte, é poderosa e transformadora, porque o teu amor nos invade e pode mudar todas as coisas. Muito obrigada por cada um, Pai, que já está aqui, aqueles que vão entrar ainda ou que vão ouvir essa palavra mais tarde, depois, mas que sejam alcançados de Ti, Pai. Que a Tua mão esteja sobre cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Amém? Antes de nós entrarmos no nosso texto, na nossa palavra hoje, dê o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito, compartilhe esse link, comente, tá? O nosso endereço vai passar aí embaixo. Você é bem-vindo para nos fazer uma visita, se você é de Friburgo ou está passando por aqui, venha ter comunhão conosco. Amém? Bom, hoje nós vamos ler um texto, nós vamos falar no Evangelho de João, capítulo 8, dos versículos de 1 a 11. Evangelho de João, capítulo 8, dos versículos 1 a 11. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: Aquele que dentre vós tiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Senhor, que o Senhor possa abençoar a leitura da tua palavra, para que possamos compreendê-la e que ela entre poderosamente, sobrenaturalmente, não só em nossa mente, mas em nosso coração, em todo o nosso ser, em nome de Jesus. Amém. Esse texto é um texto muito interessante e que fala de leis, né, de muito antigamente. E se nós olharmos para todo o Evangelho, desde Mateus até João, o final de João, os 4 evangelhos, nós vamos ver que toda a caminhada de Jesus Cristo sempre tinha aqueles que iam procurar alguma coisa para pegar Jesus em alguma falha, em alguma coisa que ele fizesse, em alguma coisa que ele falasse, para o condenar. Sempre. E sempre estavam ali os fariseus, os religiosos, que tinham toda a lei pronta para ser dita, e acusava e apontava, porque eles eram os mestres da lei. E ensinava na sinagoga. Ok. Então, toda a caminhada de Jesus tinha sempre aqueles que estavam ali em observação e que tinham perguntas, colocações capciosas
para pegar Jesus em alguma falha. Foi assim todo o tempo. Questionaram Jesus em todas as situações. Se era sábado, se não era sábado, se é lícito, se não é lícito. O Senhor fala desse jeito, então não é de Deus. Sempre foi. E dessa forma não foi diferente aqui. Jesus estava entrando, entretanto, saindo do Monte das Oliveiras, e entrou de madrugada no templo. E ali foi sempre uma multidão, sempre pessoas atrás de Jesus, né? E aqui diz claramente: os escribas e fariseus trouxeram essa mulher e disseram: foi pega em flagrante adultério. E aí eles disseram para Jesus, porque Jesus, ele andava, ele caminhava, ele perdoou, ele curou, ele libertou, mas eles então colocam Jesus numa situação, e a situação era a seguinte: tem a lei. Quem é que vai revogar essa lei? Então, mas a lei diz isso, que se a mulher for pega no flagrante adultério, ela precisa ser levada ao meio e ser apedrejada. E aí olham para Jesus e dizem: e o Senhor diz o quê? Mestre. Porque ele era chamado assim. Dizia para tentar Jesus. Jesus, inclinando o seu rosto, começou a escrever no chão com o dedo. E aí, todos em volta. Você imagina a quantidade em volta. E se ela foi pega em flagrante, como diz a palavra, onde está o que estava adulterando com ela, pego em flagrante? Nós não sabemos. Mas Jesus, então, inclinado, estava escrevendo. De repente, Jesus levanta, olha para aquele povo todo e faz a seguinte colocação: quem aí não tiver pecado, atira. É livre para atirar. A lei está aqui como respaldo. Jesus não falou nada contra a lei. Jesus não disse assim: não, mas essa lei está ultrapassada, nós estamos do outro lado. Não. A lei estava ali, foi dada por Deus. Tinha a lei de Moisés, que era o patriarca ali, que eles seguiam. Mas Jesus, então, olha, não fala nada sobre a lei, nada. Ele só olha para aqueles que estavam em volta daquela mulher e diz essa frase: quem aí não tiver pecado algum, atira a pedra. E voltou com o seu olhar e voltou a escrever com o dedo no chão. E ali ele ficou. Ele não disse joga, não joga, é assim, não é assado, a lei está ultrapassada, não estava. Nada, ele não disse nada. A única frase que ele falou: quem não tem pecado é livre para atirar, para cumprir a lei. São livres para cumprir a lei. E ali ele ficou escrevendo, olhando para baixo. De repente, ele levantou e não viu mais ninguém. E aqui a Bíblia fala o seguinte: mas ouvindo eles esta resposta de Jesus, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar dos mais velhos até os últimos. Então, erguendo Jesus e não vendo ninguém mais, além da mulher que estava posta no meio, exposta, então ele olha para essa mulher e diz: cadê os seus acusadores? Ninguém te condenou? Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Ele também não olhou para essa mulher e disse: vai, não faz mais isso, porque olha a lei. Não, vai e não peques mais. E aqui nós temos um ponto, que nós temos a acusação de um lado e nós temos a verdade de outro. Jesus é a verdade. Ele declarou isso: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele declarou que ele era um com o Pai. Quando indagaram dele: mostra-nos o Pai, então nós vamos ficar satisfeitos. Há tempos anda comigo e não conhece o Pai, quem vê a mim vê o Pai. Então era muito claro, que ele era a verdade, o verbo de Deus, que no princípio estava com Deus.
era muito claro. Quando eles se deparam, eles vão com toda força, pegam aquela mulher, colocam no centro, acusam do adultério, pegam em flagrante. Provavelmente quem estava no flagrante com ela deveria estar por ali, e ficaram todos esperando o momento crucial de atirar a primeira pedra para se cumprir a lei de Moisés, que era lícito cumprir. Então, quando Jesus, a verdade, olha para eles, eles têm um encontro com a verdade e diz para eles: você não tem pecado? Se não tiver, cumpra a lei. Foi isso que Jesus disse: se você não tiver pecado, cumpra-se a lei. E Jesus não ficou olhando, intimidando, nem falando, nem discursando, não. Mas aqui diz claramente, ouvindo essa resposta e acusados pela própria consciência, porque eles estavam diante da verdade, e eles, diante da verdade, nós temos consciência de onde nós estamos, de quem nós somos. Eles sabiam que estavam ali, que tinham uma lei que Moisés havia deixado, mas quando a verdade olha para eles e joga para eles a responsabilidade da sua própria consciência, eles então, por causa da sua consciência, vão saindo um por um. E é muito interessante. Aqui em João, no capítulo 9 mesmo, no capítulo 8, versículos 12 a 16, diz assim: de novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então lhe objetaram os fariseus, de novo os fariseus, os acusadores: tu dá testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. E aí vem respondendo Jesus, lhe disse: posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne. Eu a ninguém julgo. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Jesus aqui está sendo muito claro. Eu testifico de mim mesmo, e esse testemunho é verdadeiro, porque eu testifico de mim e daquele que me enviou, que é Deus Pai, ele testifica de mim. E vocês, fariseus, homens, estão julgando segundo a carne. A lei, ela já falha por aí mesmo. Porque levaram a mulher adúltera, mas não levaram mais ninguém. E aqueles homens que estavam todos ali, ou aquelas pessoas que estavam todas ali, quando se depararam com a verdade e a consciência os acusou, a própria consciência, isso quer dizer o quê? Que ou tinham o mesmo pecado, ou outros pecados, ou piores pecados. O fato é que cumpre-se a palavra de Deus quando fala: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E aí Jesus fala: eu testifico de mim mesmo, e o meu testemunho é verdadeiro, porque eu sei de onde eu vim e para onde eu vou. Eu sou do meu Pai e vou para o meu Pai. Mas vocês não sabem quem eu sou. Vocês não sabem que estão diante da verdade. Vocês estão com a visão cauterizada. Vocês estão com todas essa lei superior, acima. Tudo acima, que não consegue ver o outro, que não consegue se ver. E aí, quando Jesus fala, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra,
E cada um foi tendo pela própria consciência a sua própria acusação e foi deixando as pedras, acredito eu que foram largando as pedras, e foi saindo um por um. É porque diante da verdade, nós não podemos fugir de nós. Aí sim, quando estamos diante da verdade, nós sabemos quem é a verdade, de onde a verdade vem e para onde a verdade vai. Que Jesus veio da glória e veio a esse mundo como homem para pagar o preço, cumprir o plano de Deus para a grande salvação, trazer o reino de Deus ao coração do homem. E sabemos para onde vai, que volta ao Pai. E aí tem um texto que diz: eu vou para o Pai, vou preparar-vos lugar. Na casa de meu Pai tem muitas moradas. Eu vou, mas eu volto para buscar de vocês, porque para onde eu for, que vocês venham comigo, mas ainda não é hora. Se nós estamos diante da verdade, se nós conhecermos quem é a verdade, que é Jesus, nós sabemos. E aí, se nós sabemos quem é a verdade, sabemos também, a nossa consciência nos traz quem nós somos. E aí nós podemos nos arrepender dos nossos pecados, delitos, transgressões. Derramar toda a nossa fraqueza diante de Deus. Depender do poder do Espírito. Mas os fariseus, por causa da lei, do endurecimento do coração, eles estavam diante da verdade e não sabiam quem é a verdade. Jesus afirma isso aqui. Vocês julgam pela carne. A ninguém julgo. Se eu julgo, meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu que julgo, porém aquele que me enviou. Mas aqui no versículo 14, diz: eu testifico de mim mesmo, meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde eu vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou, porque julgam pela carne, pela lei, pela dureza do coração. Eles estavam diante da verdade e não conheciam a verdade. Mas quando Jesus olhou para aquelas pessoas e declarou, e falou, e perguntou: se vocês não têm pecado, atire, cumpra a lei. E eles não puderam por causa da sua consciência. Quando nós estamos diante da verdade, nós somos os nossos próprios acusadores. Porque a nossa consciência nos acusa de que estamos distantes da verdade. Distantes da verdade. Ela foi acusada pela carne, por homem, mas ficou de frente para a verdade. E os acusadores, inclusive o fariseu. Jesus não os acusou, mas falou segundo a verdade, que era ele mesmo. E a consciência é quem fez. Nós vamos ler João 3. João capítulo 3, versículo 17, diz assim: portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E foi o que Jesus fez. O que ele fez com essa mulher? Cadê seus acusadores? Alguém te condenou? Nem tampouco eu. Mas vai e não peques mais. Jesus é a verdade. E a verdade, quando nós encontramos a verdade e que nós recebemos a verdade, que a nossa consciência vem e nós podemos reconhecer-nos como pecador, nós podemos nos arrepender e receber de Deus todo o perdão. E aí nós temos uma mudança de vida e uma mudança não no estereótipo, não no exterior, não cumprindo a lei a ferro e fogo, como os fariseus, não acusando o outro, achando que nós somos melhores, porque nós cumprimos todos os rituais, tudo que se diz. Não. Há uma mudança de dentro para fora. É uma mudança da predisposição interior. É uma revolução dentro de nós.
que aí nós vamos para um novo nascimento. Aí nós saímos das trevas e vamos para o reino da maravilhosa luz de Cristo Jesus. Se nós estivermos diante da verdade, a nossa consciência vai nos acusar. Vai nos acusar. Nós temos outros acusadores, nós temos fariseus ainda hoje, nós temos o diabo que nos acusa, mas a nossa consciência nos acusa. Quando nós buscamos a verdade. Toda vez que buscamos a verdade, que mergulhamos na verdade, que vamos mergulhando para cada vez mais no conhecimento da verdade que é Jesus, mais a nossa consciência vai trazendo para nós quem nós somos. Quem nós somos. Mas assim como Jesus falou com aquela mulher, ninguém te condenou, nem tampouco eu te condeno. Vai e não peques mais. Porque nós vamos, a partir daí, receber o Espírito Santo com toda a transformação. E aí o Espírito Santo, o versículo diz o seguinte, João 16, versículo 13, diz assim: Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. O Espírito da verdade, o Espírito Santo, vos guiará a toda a verdade, que é Jesus. E aí sim, se nós formos guiados para a verdade, até a verdade, pelo Espírito da verdade, nós vamos nos deparar com essa mudança em nós. E a nossa consciência vai trazer, e nós vamos saber onde nós estamos, quem nós somos. Mas também vamos receber de Jesus essa palavra. Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. E esse vai e não peques mais, se arrependa. E o meu perdão é derramado sobre vós. Vida nova, novo nascimento, novo reino, novo rei, novas leis. Uma atmosfera de amor vai te envolver. E a sua vida vai ser transformada. Transformada. E essa mudança é uma mudança na sua disposição interior para mudar, para ser transformado. A verdade, quando chega a nós, se ela não transformar a nossa disposição interior para mudar de vida, para transformar a velha vida, o velho ser, o velho eu, para que vivamos nessa atmosfera em que a verdade, que é Jesus, nos apresenta. Para sairmos desse lugar de condenação. Para sairmos desse lugar onde a nossa consciência nos acusa todo o tempo. Para entrarmos no descanso do Senhor. É preciso ter essa disposição interior. E é o Espírito Santo de Deus que nos guia a toda a verdade. E aí, quando a nossa consciência nos acusa, é Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E somos convencidos por Ele. E vamos, então, para uma mudança de vida profunda. Porque Jesus está falando conosco. Ninguém te condenou, eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Nova vida. O Evangelho é a coisa mais maravilhosa que tem. O Evangelho é a novidade de vida que há. A verdade que é Jesus é o nosso espelho, é onde podemos nos deparar com a nossa transgressão, com o nosso pecado, com essa essência que herdamos de Adão. Mas também
é o lugar onde o perdão é derramado, o lugar de arrependimento nos é dado, o espírito do convencimento vem a nós, e a palavra de amor profundo. Ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vai. E não peques mais. É o melhor lugar para estar. É no centro da vontade de Deus. É aos pés do Salvador. É diante da verdade. É mergulhado na verdade que é Jesus. É o melhor lugar, é o lugar de mais segurança para nós. Porque nós nos fortalecemos nesse lugar. Por isso eu te convido agora a abaixar sua cabeça e orar ao Senhor, para que possa entrar nesse lugar e ouvir a voz da verdade, e que o Espírito da verdade te guie a toda a verdade e te convença, para que não fique mais num lugar de condenação, mas vá para um lugar de libertação e de nova vida. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Deus eterno, Deus de um amor infinito. Senhor, quando ouvimos da verdade que é Jesus, de fato nós nos olhamos, nos vemos, e a nossa própria consciência nos acusa, como foi feito com aquelas pessoas. Se ninguém tem pecado, então cumpra-se a lei. E ninguém pôde cumprir. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas há um lugar em ti, Jesus, onde o perdão é abundante, a nova vida se faz, nascemos de novo, recebemos o Espírito da verdade que nos guia a ti, nos leva a ti. Por isso nós oramos nessa hora, para que cada um possa receber o Espírito da verdade, ser convencido por ele e ser guiado por ele até a verdade que é Cristo Jesus. E que nesse lugar a transformação se faça, que os olhos se abram, que os ouvidos se abram e que mudemos, Pai, seja mudada toda a consciência, para que o novo caminhar, o novo lugar, a nova vida, seja agora caminhando com a verdade, para a verdade, pela verdade e a justiça de Deus. Muito obrigada, Senhor, pela tua palavra. Muito obrigado por esse momento, por cada um que está aqui, por cada um que vai ouvir depois. Em nome de Jesus, derrama o teu poder sobre cada um. Amém e amém. Amém? Dê o seu like se você chegou depois, compartilhe esse link, se inscreva no canal, observe o nosso endereço, venha nos fazer uma visita, você é muito bem-vindo. E tenha uma semana abençoadíssima. Que a paz de Jesus, que é a verdade, esteja com cada um de vocês, cada dia da semana. E nos encontramos na próxima semana. Amém? Fique com Deus.